Bem, esse é o nosso trabalho de filosofia. Nós assistimos o episódio 4 do documentário de Campbell e vamos falar um pouco da relação entre o sacrifício e a felicidade. O episódio começa falando sobre lugares sagrados. Mas afinal, o que é um lugar sagrado? E como encontrar o seu? Para Campbell, a Terra é o nosso lugar sagrado. Como ele mesmo cita, nós somos parte da Terra e ela é parte de nós. Sabemos que a Terra não é de ninguém. O homem pertence a ela e ambos estão interligados. Sem a natureza, não existiria vida. E se ela acabar, nós não vamos viver verdadeiramente, mas apenas sobreviver. Muitas religiões têm um lugar sagrado, como Jerusalém para os cristãos. Mas segundo Campbell, a geografia não é feita de países, mas sim de lugares sagrados. Eles formam um reino da imaginação mística, ou seja, a Terra inteira é um lugar sagrado. Com isso, podemos concluir que você não precisa viajar ao mundo para encontrar seu lugar sagrado. Basta seguir a sua felicidade e alimentar sua imaginação criativa. Vale ressaltar que ter um lugar sagrado é uma necessidade absoluta para qualquer pessoa hoje em dia. Esse lugar seria um lugar onde você se desliga do resto do mundo, um lugar onde você consegue ver você e ser você mesmo, um lugar de elaboração de criatividade. Antigamente, para os povos que viviam na floresta, o lugar sagrado era o lugar onde eles viviam e faziam parte, sendo a floresta um lugar sagrado para eles. Há uma lenda onde um menino pega um pássaro que cantava na floresta e leva para sua casa. E um dia o seu pai mata o pássaro e então morre também. Ele mata o pássaro, que mata a canção e então morre também. No episódio, a interpretação que temos é como se a mitologia fosse a canção, uma energia para o corpo e para a vida. As histórias que os ancestrais contavam já não são as mesmas. Agora, a planta é símbolo da vida, morte e ressurreição, e não o animal. Ela era enterrada e a semente renascia. Isso revela uma verdade divina como um princípio da própria vida. Da morte vem a vida, do sacrifício vem a felicidade. Durante o episódio, vemos a seguinte reflexão. Quando você corta um animal, ele morre. Mas quando você corta uma planta, surge um broto, o que traz a sensação de que a morte não é bem morte e que o indivíduo não é um indivíduo, mas faz parte de uma planta. Como Jesus disse, eu sou a vinha e vocês sois os ramos. É visto em diferentes lugares e culturas lendas que falam sobre o crescimento de uma planta num lugar onde uma pessoa foi enterrada, como a do milho e do coco. Dessas lendas podemos tirar duas conclusões. A primeira é que a psique humana é essencialmente a mesma no mundo inteiro. Já a segunda acredita que as histórias se difundiram ao longo do tempo a partir das vilas agricultoras. Nas tribos canibais, quando jovens teriam sua primeira experiência sexual, todos iam um por vez, tendo o primeiro contato sexual com uma mulher em público, até o último homem, quando tinha a relação com ela. Os dois eram assassinados e comidos na mesma noite. Assim, havia a união do homem e da mulher sem a separação dos sexos, ou seja, a procriação depois da morte. Na missa católica, na comunhão, é ensinado que o pão e vinho são o corpo e sangue do Salvador, e você ingere para ter ele agindo dentro de você. Além disso, o padre todo dia celebra na missa uma imitação ou repetição do sacrifício da cruz. Em rituais de caçadores, quando você faz um sacrifício, seria como você estar presenteando ou subornando a divindade para pedir algo que você quer a ela. Já nos rituais dos agricultores, a figura é o Deus. A pessoa que morreu foi enterrada e virou alimento. É o Cristo crucificado. E o do seu corpo vem a comida para o espírito. Ir para o sacrifício como um vencedor ou herói é a essência da ideia primitiva de sacrifício. Como no jogo dos Maias e na passagem que diz que Jesus dança antes de ser crucificado. Em várias religiões, o Salvador morre para a carne e renasce para o seu espírito. A vida atrás da morte originou a caça às cabeças. Na Indonésia, por exemplo, caçar cabeças é um ato sagrado. Se não houver a morte, não pode haver nascimento, e cada jovem, antes de ter a permissão para casar e se tornar pai, precisa sair e matar alguém, o que diz que uma geração tem que morrer para que a próxima possa viver. Há também sacrifícios no nosso cotidiano, por exemplo, na maternidade e no casamento. O casamento é um sacrifício em nome do relacionamento e de uma identidade visível, em nome de uma unidade transcendental.
E, ao casarmos com a pessoa certa, reconstruímos a ideia do Deus encarnado. Para a mitologia, a morte pode ser vista de algumas maneiras. O escritor Woody Allen disse uma vez: "Não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando acontecer." Você pode se separar do seu corpo sem estar mais lá. Em uma história em que os índios galopavam sobre a chuva, diziam: "É um bom dia para morrer." A mensagem do mito é que você, tal como se conhecesse, não é o termo final da sua existência, e você precisa morrer, de um jeito ou de outro, para voltar ou para reconhecer. A vida está sempre à beira da morte e não devemos ter medo, mas sim coragem de viver. Esse é o princípio da iniciação que há em todas as histórias heróicas. A realização da sua felicidade, só seu verdadeiro ser, vem quando você deixa de lado momentos fugazes com suas tentações e exigências da vida que você deveria viver. Em Babbitt, a última frase é: "Nunca fiz nada que quisesse fazer em toda a minha vida." Esse é o homem que nunca foi atrás de sua felicidade. Você viveu, mas que vida foi essa? O que foi bom se você não fez nada que quisesse? Quando você segue sua felicidade, você alcança sua felicidade. O episódio trata a ideia de felicidade usando 3 termos que levam às extremidades: Sat, que significa ser, Chit, que significa consciência total, e Ananda, eu, significa entusiasmo. Como é dito no documentário, não sei se a minha consciência é total ou não, se meu ser está sendo apropriado ou não, mas sei onde está meu entusiasmo e isso trará consciência plena. Muitas religiões têm um lugar sagrado, como Jerusalém, para os cristãos. Mas no episódio, Campbell fala que sua visão... Que? Muitas religiões têm um lugar... Não, que isso? Muitas religiões têm um lugar sagrado, como Jerusalém, para os cristãos. Cristãos. A realização da sua felicidade, só o verdadeiro ser vem quando você deixa de lado os momentos fugazes com suas tentações e exigências da vida em... Eu significa entusiasmos. Como é dito no documentário, não sei